Está no ar o Diário Econômico PicPay. Economia e mercados em 5 minutos, para você começar bem o dia. Olá, bom dia! Hoje é sexta-feira, dia 28 de março de 2025 e esse é o seu Diário Econômico PicPay. Pela primeira vez em 2025, o Ibovespa chegou aos 133 mil pontos, com alta de 0,47%, estando no maior patamar desde outubro de 2024. A Bolsa Brasileira foi beneficiada pela entrada de fluxo estrangeiro que possivelmente foi impulsionado por um sentimento de melhora da economia chinesa. Os ativos de risco só não foram mais bem impulsionados devido à alta moderada do dólar, que subiu 0,36% frente ao real e encerrou nos R$ 5,75, configurando o segundo pregão seguido de avanços da moeda americana, mesmo perdendo força no DXY. A divulgação do PIB dos Estados Unidos, referente ao quarto trimestre de 2024, registrou um crescimento de 2,4% na taxa anualizada, em linha com a previsão dos analistas. O número ligeiramente revisado para cima reflete a força do consumo e dos gastos governamentais, mesmo diante de uma queda dos investimentos e nas exportações. Segundo o Bureau of Economic Analysis, o índice de preços para compras domésticas subiu 2,4%, reforçando um cenário de inflação moderada. A estabilidade dos indicadores econômicos reafirma a resiliência da economia americana e sustenta as expectativas de continuidade do crescimento em 2025. Para frente, se o mercado de trabalho permanecer forte e os salários continuarem a crescer, isso pode sustentar o consumo e compensar eventuais quedas no investimento privado. Caso o Federal Reserve decida reduzir as taxas de juros em resposta à desaceleração do crescimento e à inflação sob controle, isso pode impulsionar ainda mais os investimentos e o crédito, favorecendo um crescimento mais robusto no segundo semestre de 2025. No entanto, riscos externos como desaceleração global, tensões comerciais e oscilações nos preços das commodities podem impactar o desempenho econômico. Para hoje, a Agenda Econômica Internacional traz a divulgação do PCE, dados de inflação considerado oficial pelo Federal Reserve. Analistas estimam que a inflação do PCE permaneça em 0,3%. Em 12 meses, o núcleo e o índice cheio devem subir 2,7%. Os gastos provavelmente se recuperaram 0,6% após uma queda de 0,2% em janeiro, impulsionados principalmente por itens essenciais de saúde e a antecipação de gastos antes das tarifas de importações mais altas. Aqui no Brasil, a divulgação do IPCA 15, abaixo do esperado, abriu espaço para que as taxas de depósito interfinanceiros, os DIs, recuassem após 5 pregões consecutivos de alta. O índice antecedente da inflação oficial de março avançou 0,64%, abaixo da nossa projeção de 0,70%. No acumulado em 12 meses, a inflação segue em alta, atingindo 5,26%. Apesar da surpresa baixista, qualitativamente o resultado foi misto e dentro do esperado. Do lado positivo, os bens industriais subjacentes novamente apresentaram um comportamento favorável. No entanto, os serviços subjacentes continuam bastante pressionados. Em alimentação, embora tenha sido um dos principais fatores por trás da nossa surpresa baixista, a tendência ainda traz preocupações. Diante disso, as principais métricas da inflação seguem girando próximo de 6% na média dos últimos 3 meses, mantendo um cenário desafiador para a política monetária. E por isso, seguimos projetando que o Copom eleve a Selic para 15%, patamar no qual deve permanecer até o final do ano. A nossa projeção para a inflação de 2025 é de 5,6%. Seguimos vendo um viés altista no balanço de riscos, embora avaliamos que esteja mais equilibrado que o anterior. Mas, no final, a divulgação do RPM, Relatório de Política Monetária Trimestral, e falas de Galípolo, presidente do Banco Central, na sequência da divulgação do relatório, acalmou o mercado. Não só a mensagem, mas também o conteúdo do relatório manteve o tom mais hawkish para a condução da política de juros. O relatório destacou que o cenário global continua desafiador, com os núcleos de inflação elevados em várias economias e a incerteza global aumentada com o anúncio de tarifas comerciais pelos Estados Unidos, afetando então as expectativas e confiança.
Para as economias emergentes, além dos pontos citados, perpetuam dúvidas sobre a economia chinesa e os impactos dos conflitos geopolíticos nos preços das commodities. Para os preços, o documento apontou que a inflação de serviços continua disseminada, refletindo o mercado de trabalho aquecido e a elevada inércia inflacionária. Para hoje, a agenda econômica traz dados do mercado de trabalho aqui no Brasil. Projetamos que a taxa de desemprego, a PNAD, suba de 6,5 para 6,8 no trimestre imóvel encerrado em fevereiro. Vamos acompanhando com aquela sorte de sempre. Bom dia e bons negócios!